Muito bem, pessoal. Agora eu vou tentar fazer em poucos minutos aqui um resumo do nosso conteúdo da disciplina de Homem, Cultura e Sociedade, para fixar alguns assuntos que são muito importantes para que vocês analisem direitinho nas aulas, ok? Para a nossa prova. Primeiro sobre a aula 1. Bom, o que é que nós poderíamos destacar dessa aula 1 aqui? Olha? Ele fala sobre o começo da formação da nossa sociedade atual, sobretudo essa sociedade ocidental, tá certo? Lá na Europa, não é? Que lembrem que nós fomos colonizados pelos portugueses, então a formação cultural deles acabou influenciando muito na nossa formação cultural também, que iniciou-se lá na Europa com o período do feudalismo. O que era o feudalismo? Imaginem como um ambiente onde grandes proprietários de terra se apossam dessas grandes partes de terra e nelas eles desenvolvem uma forma de trabalho que é o trabalho servil. Então você tinha pessoas que trabalhavam na agricultura, no cuidado de animais para essas pessoas e trabalhavam por moradia, alimento e produção. Perdão, produção não, e proteção, tá certo? Então, por comida, por ter onde morar e para serem protegidos. Então, olha, como está indicando aqui, qual é a característica do período feudal? A agricultura, que movia a economia da época, você não tinha as indústrias ainda, a economia era baseada na agricultura, o trabalho era servil, então era basicamente uma espécie de trabalho escravo mesmo, onde as pessoas trabalhavam só para ter a moradia, proteção e o que comer. Ok? E a sociedade era organizada em estamentos. O que são os estamentos? Sociedade estamental é aquela que está organizada de forma separada. Então você tinha, por exemplo, os grandes proprietários de terra, você tinha a igreja e depois você tinha os servos, que eram os trabalhadores. Ok? Então, no que diz respeito a casamento, o pessoal da sociedade dos proprietários de terra, eles não poderiam se casar, as filhas e filhos não poderiam se casar com os trabalhadores. E assim também os trabalhadores não poderiam se casar com os filhos de donos de terra. Então era uma sociedade onde cada um nascia e morria no seu estamento, sem haver mobilidade entre as classes. Era muito raro, perdão, que isso ocorresse, ok? A crise do sistema feudal, em que momento esse tipo de regime político, econômico e social começou a ruir? Então, olha, com o desenvolvimento comercial e urbano, com o surgimento e ascensão da burguesia, a formação dos estados nacionais. Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Olha. Com esse regime feudal, originou-se depois o período monárquico na Europa. O que é isso? Alguns proprietários de terras mais poderosos começaram a agregar outros menores proprietários em uma região maior. E esse sujeito começou a ser denominado como rei, tá certo? Então nasce aí o período monárquico, onde nós tínhamos os reis dominando algumas regiões lá na Europa. E com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a questionar o poder desse rei, o porquê de, por exemplo, eu enquanto comerciante ter que pedir autorização ao rei do meu país para poder comercializar com outros reinados. E eu também teria que pedir permissão aos outros reis para poder fazer o meu negócio. E essas pessoas começaram a ficar ricas com o tempo e começaram a desafiar o poder dos reis, começaram a se debelar, a ficar contra esse regime monárquico, tá certo? Então, o que foi que ajudou a esse movimento de derrubada dos reinados foi justamente essa situação aqui que eu indiquei, olha, o crescimento comercial e urbano, levando em consideração que logo no início desse período feudal a maior parte das pessoas viviam nas zonas rurais, nas fazendas, trabalhando. Depois, com o desenvolvimento de alguns centros urbanos, principalmente depois que nasceu da época da Revolução Industrial, que nasceram os teares mecânicos
que concentravam muitas pessoas nas cidades para poder trabalhar, então as cidades começaram a crescer. Mas isso eu vou entrar em mais detalhes depois, tá certo? Mas o surgimento das cidades, o crescimento delas e esse poder dessa nova classe burguesa aqui, olha, que eram os comerciantes, começou a desafiar o poderio dos reis, tá certo? Também outra característica desse período aqui, olha, foi a formação dos estados nacionais. Então, o que é um estado nacional? São os países. Por que, por exemplo, você chama Brasil de Brasil? E o Brasil tem os limites fronteiriços com a Argentina, por exemplo, com o Peru, com o Uruguai, por aí vai. Assim também lá na Europa. Por que a França é a França? E por que a França não é maior do que é hoje? Porque essas áreas onde os reis dominavam, alguns reinados foram se juntando e depois foi proclamado o Estado Nacional. Inclusive, o primeiro país foi Portugal. Portugal tem uma história muito antiga, tá certo? Vários reinados se juntaram e formaram o país Portugal, ok? Que deixou de ser reinado depois de muito tempo, mas enquanto Estado-nação também durante muito tempo foi um Estado monárquico, que tinha um rei. Então, isso é interessante a gente ver lá do nosso primeiro encontro, ok? Aliás, já na nossa primeira aula. E o que é que começou a desafiar esse regime político? Foi o chamado movimento liberal, o movimento do liberalismo, que tem como grande expoente o pensador, né? O camarada que escreveu muito, inicialmente, foi o Adam Smith, um pensador e filósofo economista inglês, tá certo? Para alguns é considerado como o pai da economia, o Adam Smith, que falava da importância de ter uma sociedade mais livre, o poder do indivíduo, sem se sujeitar ao Estado, tá certo? Sem se sujeitar aos governos, aos reis. Então, a sociedade mais livre seria mais rica, mais próspera. Então, é importante vocês lembrarem disso, esse período aí, do feudalismo, dos reinados e do desafio a esse período que foi dado pelos liberais. Muito bem, vamos continuar. Então, olha, o que marcou esse desafio a esse modo político e social também foram alguns questionamentos relacionados à própria igreja, que a igreja durante muito tempo foi muito ligada a esses reinados, a esses reis, aliás. Aí ela meio que dava o aval para que os reis tivessem um poder. Então, com o tempo, o desenvolvimento da ciência, e alguns movimentos sociais e culturais importantes, o teocentrismo, que é, no caso, Deus como centro do universo, nas discussões sociais, políticas e econômicas, foi dando lugar ao antropocentrismo, que é o homem, tá certo? Enquanto sujeito de si e responsável por guiar e formar a sociedade. Então, esse movimento aconteceu, que deu início aqui, olha, esse movimento liberal, esse movimento de questionamento da própria igreja, deu início ao iluminismo, que tem algumas características interessantes, que é a valorização da ciência e da racionalidade, ou seja, começaram a se questionar dogmas e questões ditas pela igreja. Também o combate ao Estado absolutista, que era o Estado dos reis. Então começou a se questionar por que a sociedade não pode ser livre, por que tem que pedir sempre autorização ao rei. Está na hora de acabar. A defesa do Estado laico. O que é o Estado laico? É um Estado onde não há uma religião oficial. Tipo antigamente, lá no século XII, XIII, XIV, na Europa, países como França, Portugal, Espanha, a própria Inglaterra, o Reino Unido, eles tinham uma religião que era a religião católica, como a religião oficial dos seus países, das suas nações. Se você tivesse outra religião, você não seria aceito. Tá entendendo? Então foi a defesa do Estado laico, um Estado onde as religiões poderiam conviver. Então o liberalismo pregava isso. Não era um Estado que fosse contra alguma religião, não. Era que aceitasse as várias formas de pensamento religioso. E principalmente a defesa das liberdades individuais. Foi aí que começou a se aprofundar questões relacionadas ao direito
para que as pessoas pudessem ser iguais perante a lei. Então foi o movimento iluminista que pedia isso. Então o movimento iluminista tinha uma relação muito forte com o movimento liberal, que era o movimento que pregava a diminuição do poder dos reis, a diminuição do poder do Estado, do governo, e que as pessoas fossem iguais perante a lei, todo mundo tivesse os mesmos direitos. A esse movimento todo do liberalismo deu origem ao iluminismo. Um evento extremamente importante que eu pedi que vocês vissem, não é essa daqui, ó, a Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Lá nos idos do século XVIII, 1789, ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois, lá na França, você tinha um poder absolutista do rei, e o rei ele esbanjava riqueza enquanto a população era muito pobre. Então a população começou a se revoltar e derrubou o rei. Lá era dividida assim, olha, você tinha no topo do poder o rei, depois você tinha o primeiro estado, que era o alto clero, que era o pessoal da igreja, e o baixo clero, ou seja, todos da igreja, mas você tinha a divisão entre as próprias divisões da igreja católica, tá certo? Quem era depois? O segundo estado, que eram a nobreza, pessoas que tinham alguma terra, tá certo? Pessoas que tinham títulos dos reis, e você tinha a maior parte da população, que era o terceiro estado, que era a grande maioria da população, que eram os trabalhadores e também alguns comerciantes. E como eles eram maioria e estavam sofrendo pelo esbanjamento da riqueza do rei e eles passando fome, eles começaram a se revoltar, promoveram a Revolução Francesa. Não dá para fazer um resumo muito grande dela aqui, por isso que eu passei lá o conteúdo para vocês darem uma olhada, ok? Não esqueçam de ver. Aí a Revolução Francesa acabou com o poder absolutista na França, em tese, né? Era a intenção deles, mas eles trouxeram um lema que a partir daí foi muito importante para a formação de toda a sociedade ocidental na qual nós nos incluímos, né? Aqui no Brasil. Qual era o lema deles? Era liberdade, igualdade e fraternidade. Então, um ambiente político e econômico onde quem quisesse comercializar não tivesse tantas restrições impostas como era na época dos reis, igualdade perante as leis e aos direitos para todos, e fraternidade, uma sociedade mais humana, onde não houvesse uns que usufruíssem tanto de riquezas e outros extremamente pobres. Então deveria haver uma fraternidade, uma paz, que todos pudessem de algum modo sobreviver com direitos básicos, tá certo? Então isso veio lá da Revolução Francesa, que mais uma vez eu peço que vocês deem uma olhadinha lá no vídeo que eu passei para vocês. Outro ponto marcante que é importante a gente falar é a Revolução Industrial e a consolidação do sistema capitalista de produção. Então, olha, o que é o sistema capitalista? É onde as pessoas, os indivíduos, têm o poder de domínio sobre as propriedades. O que é o contrário do capitalismo? Seria, por exemplo, o socialismo ou o comunismo, onde o Estado, ou seja, o governo, detém o poder das empresas, das terras, de tudo, e permite que as pessoas trabalhem e por isso lhes pagam salário. Já no capitalismo, não. A propriedade dos bens, das terras e das empresas pertencem aos indivíduos, e os indivíduos empregam outras pessoas e pagam um imposto para o governo, mas eles detêm a propriedade dos seus bens, tá certo? Não é o governo dono daquilo, não. O governo serve a eles. Serve, em tese, né? Deveria ser assim, gerando defesa, segurança, educação, saúde, ok? Então, no sistema capitalista, ele preserva o poder das pessoas, dos indivíduos, no que diz respeito à posse dos bens e dos materiais. Então, a Revolução Industrial ela aconteceu lá por volta do século XVIII, também, lá na Inglaterra, tá certo? Com o desenvolvimento de máquinas que começaram a substituir o trabalho do artesão.
Então, antigamente você tinha um período onde as pessoas trabalhavam por si, fabricavam suas coisas para comercializar. Na Revolução Industrial, você começou a ter o capitalista que detinha as máquinas, empregavam várias pessoas e comercializavam esses produtos e pagava salários para as pessoas, tá certo? Então, essa é uma característica dessa revolução. O surgimento das máquinas substituindo o trabalho das pessoas e do trabalho assalariado. Aí o professor, lá na aula, ele passa esse slide aqui, olha, falando sobre a consolidação do capitalismo. Consequências dessa revolução industrial que aconteceu lá na Inglaterra. Em um segundo momento foi para a Europa continental, ou seja, foi para a França, foi para a região da Alemanha, onde hoje é a Alemanha, né? Na época não necessariamente chamava-se Alemanha, a região da Rússia, entre outros países. Numa terceira onda foi que chegou aqui no Brasil lá para a partir de 1900 assim, mais fortemente a partir de 1930, né? Mas obviamente antes já havia, ok? Mas enfim, o que foi que caracterizou esse momento aí da consolidação do capitalismo? O crescimento urbano, então as pessoas saíram das terras que trabalhavam como servos e começaram a ir para as cidades para terem um trabalho assalariado, ok? Mudança na relação de trabalho foi como eu falei para vocês. Se você antigamente trabalhava nas terras apenas por proteção, moradia e comida, você agora ia para as cidades, onde você receberia um salário e com aquele salário você teria que se virar para pagar aluguel, para comprar um ambiente para morar, para se sustentar com a alimentação, tudo mais, que apesar de as condições serem difíceis, mas era um pouco melhor do que o que eles viviam na zona rural, nas fazendas. Outro ponto interessante que o professor traz é o tempo de trabalho e disciplina na fábrica, ou seja, você tinha um ambiente de trabalho onde você tinha hora para entrar, hora para sair, geralmente era um período, uma carga horária bem estendida. Por exemplo, lá no começo da Revolução Industrial eu já vi alguns livros que contam que trabalhava-se 15, 16, 17 horas por dia. Então as pessoas mal conseguiam descansar. E não tinha essa história de final de semana não, era trabalhar todos os dias durante o curto período de tempo que você sobrevivesse. Então era muito puxado. E tem aqui, olha, um termo que é trazido por Karl Marx, que é a mais-valia, que ele dizia que a riqueza do capitalista é dada pelo tempo de trabalho não pago ao trabalhador. Então o trabalhador ele trabalhava, gerava riquezas suficientes para pagar o seu próprio salário e o restante era a mais-valia que ficava para o dono da terra, que era a riqueza do dono da terra, tá certo? Que com o tempo gerou revolta e organização dos trabalhadores, como as organizações sindicais, para pedir melhorias nos salários, diminuição do tempo da jornada de trabalho, melhores condições de trabalho, um ambiente que fosse mais seguro para eles, porque, sobretudo no começo da Revolução Industrial, haviam muitos acidentes nas máquinas, muitas pessoas amputadas pelas máquinas, pelo trabalho nas máquinas. E também foi um período onde começou-se a questão dos danos ambientais. Então, como as fábricas precisavam de energia para funcionar, essa energia, sobretudo no começo, não era necessariamente elétrica como a gente tem hoje, mas era energia gerada por caldeiras. Então, as caldeiras, para funcionar, elas precisavam de muita madeira, muita lenha. Então começou a se destruir muitas florestas para fazer as fábricas funcionarem. Então o dano ambiental foi muito forte. Vamos agora para algumas considerações da aula 2. Então, olha, a gente tem a crítica ao capitalismo, assim como nós falamos anteriormente, né? Você tem aqui a figura de Marx, Karl Marx e seu colega Engels, tá certo? Como grandes críticos desse modo de trabalho capitalista, onde você tinha trabalhadores recebendo muito pouco e uma classe social, a dos capitalistas, que cresceu muito rápido e se tornou muito rica. Então, a desigualdade social começou a se aprofundar ainda mais,
tá certo? Você tinha poucas pessoas muito ricas e muitas pessoas extremamente pobres, que foi o que gerou as lutas de classe. Então era algo pregado por Karl Marx. Ele dizia que os trabalhadores deveriam se organizar para poder reivindicar as melhores condições, reivindicarem, perdão, palavra complicada aqui, melhores condições, e inclusive com o tempo ele falava que eles deveriam se apoderar das fábricas para poder terem para si todas as riquezas, para não gerar mais o que eu falei para vocês antes, ó, a mais-valia, que era o excedente da riqueza gerada pelo trabalhador, tá certo? Então, os trabalhadores deveriam ter a posse das riquezas dos meios de produção para eles usufruírem, não uma classe única de poucas pessoas. As riquezas, então, deveriam ser distribuídas para todos. Outro autor, aqui, olha, Max Weber, ele já enxergava um lado um pouco mais positivo desse capitalismo, tá certo? Então ele falava aqui, olha, sobre a questão da ação social. A ação social é a conduta humana dotada de sentido. O indivíduo age conduzido por motivos que resultam da influência da tradição. Então a gente começa a ter comportamentos de acordo com aquilo que a gente aprende, né? Então, em função da tradição, da emotividade e dos interesses racionais. Nós somos capazes de agir conforme aquilo que é melhor para a gente. E dentro disso ele falava sobre a questão do capitalismo e dominação. O que é que ele pensava? Inclusive ele escreveu um livro muito interessante que é O Espírito Protestante e o Capitalismo. Era algo mais ou menos assim. Depois, lá embaixo eu coloco um link para vocês terem acesso a esse livro. Me deu um branco agora, não me lembro do nome. Mas ele fala sobre a formação protestante cristã lá nos Estados Unidos e o desenvolvimento do capitalismo, onde eles conseguiram se tornar muito ricos, tá certo? Apesar da formação religiosa, que, por exemplo, no catolicismo, indica que riqueza seria algo relacionado com pecado, ok? Mas vamos lá, vamos voltar para Max Weber. Cuidado, não confundam Max Weber com Karl Marx, tá certo? Ele falava aqui, ó, sobre o capitalismo, né? Forma específica de racionalismo resultado do desenvolvimento do mundo. Então, o mundo desenvolveu naturalmente para isso, para o capitalismo. Aumento da eficiência e da produtividade, ou seja, conseguiu-se produzir muito mais para a sociedade, riquezas para a sociedade através do capitalismo. E ele dizia também, olha que interessante, o espírito do capitalismo é uma ética de vida, um modo de ver e encarar a existência. Ser capitalista é ser disciplinado, motivado, pelo sentido do dever, pela honestidade, pelo trabalho e ser uma pessoa ascética. Então, no final das contas, Max Weber ele desenvolveu um pensamento que dizia que o capitalismo ele se impregnou na sociedade e isso fez com que as pessoas formassem um fato cultural, ou seja, uma cultura social muito baseada na sua forma de viver em função do capitalismo. Então, para ele, o capitalismo não era algo ruim, como Karl Marx falava, da exploração do trabalho. Para Max Weber, ele indicava que era uma possibilidade de crescimento social, uma vez que as riquezas produzidas por esse modo de produção eram muito maiores. Agora para a aula 3, trazer aqui algumas características que eles trazem bem fortes, que são sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, que é o movimento neoliberal e a globalização. Então, sem precisar estar lendo, eu vou tentar trazer para vocês um resumo disso, já que a gente já está com quase 25 minutos de aula. Eu não quero fazer um vídeo tão longo. Então, olha, o movimento neoliberal, neo vem de novo. Liberal é aquele movimento que eu falei para vocês lá no comecinho, onde você tinha uma menor participação dos governos na vida social.
por exemplo, lá com a derrubada do absolutismo, né, o poder dos reis. O neoliberalismo foi um movimento começado pelos presidentes dos Estados Unidos e pelo presidente, né, e pela primeira-ministra da Inglaterra, do Reino Unido, a Margaret Thatcher, lá no final dos anos 70. Quais foram as características desse período, desse movimento neoliberal? Foi o que alguns autores chamam de precarização do trabalho, que na verdade é o seguinte, é você diminuir ao máximo o custo do trabalho. Então, diversos direitos dos trabalhadores foram retirados para que o trabalho fosse mais barato. Qual era a intenção deles? Gerar mais trabalho, gerar mais empregos. Uma vez que o custo do trabalho é barato, então as empresas vão se sentir estimuladas a empregar mais pessoas para produzir mais. E eles pregavam também a diminuição do Estado na economia. Como? Com a venda de empresas que pertenciam ao Estado. Então você tinha diversas empresas que pertenciam aos governos e eles diziam que os governos deveriam vendê-las para o capital privado, porque o capital privado, ou seja, as empresas particulares, elas eram muito mais eficientes e produtivas e gerariam mais riquezas do que se fossem gerenciadas pelos governos. Okay? Então esse é o chamado movimento neoliberal, que é uma retomada do liberalismo antigo, mas de forma mais aprofundada, diminuindo os custos do trabalho e reduzindo o papel do governo na economia. E também, olha, o movimento da globalização, que é a derrubada das fronteiras para os negócios. Então, você começou a ter agora um mundo com uma cadeia produtiva interligada, que alguns chamam até de cadeia global de produção, onde você tem, por exemplo, vamos produzir um veículo, um carro. Então você tem peças que são feitas na China, softwares que vão ser utilizados no carro feito no Japão ou na Alemanha, outras peças que são feitas em outro país da Europa. Você vai pegar a matéria-prima vinda do Brasil, do México, alguma coisa dos Estados Unidos. Então, uma cadeia global de produção, onde você tem produtos de vários locais que são montados em um país, tá certo? Então, você tem uma globalização relacionada a meios de produção e também, sobretudo, no que diz respeito à comunicação. Antigamente, quando você tinha um grande evento em um local, demorava-se muito para a informação chegar no mundo todo. E com a globalização, não. A globalização permite que as pessoas saibam, basicamente na mesma hora que estão acontecendo, diversos eventos, tá certo? Então, as pessoas começaram a viajar mais para outros países, movimento de imigração. Então, a globalização é isso, é um mundo mais interligado, sobretudo no que diz respeito à forma de produção e comunicação. Tem algumas questões que que servem de crítica para esse movimento de globalização mundial, que é aqui, ó, a desigualdade entre as nações. Esse movimento de produção, pessoal, que eu falei para vocês, que você vai produzir um carro, mas as peças vêm de vários locais do mundo, né? Mas algumas desigualdades aconteceram, sobretudo com o que alguns economistas chamam de divisão internacional do trabalho. O que é essa divisão internacional do trabalho? Ficou meio que um consenso que os países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, Itália, os países mais industrializados no mundo, certo? Eles iriam deter, aliás, o poder industrial. Então, tecnologias industriais para a produção industrial. Então, eles diziam que, olha, deixem que a gente produza tecnologia e países como o Brasil, por exemplo, que são muito bons em produzir matérias-primas, como alimentos, como criação de animais, agricultura, minérios diversos, por exemplo, deveria se especializar nisso. Não querer fazer bens industriais também. E isso acabou gerando uma desigualdade muito grande. Por quê? Porque os bens básicos, que são aqueles que nós produzimos aqui no Brasil, como alimentos, minérios, a parte a questão da agricultura, a agropecuária aqui no Brasil,
eles são vendidos a preços muito baixos, enquanto um bem industrial feito na Europa são vendidos a preços extremamente elevados. Então eles se tornaram muitíssimo ricos e nós ficamos pobres. Então a maior parte do mundo é pobre, sobretudo os países asiáticos, e você tem Estados Unidos, Europa e Japão muito ricos. Ok? Então essa relação de desigualdade gerada pela globalização foi muito criticada. Ok? Se bem que nos últimos anos tem mudado um pouquinho. Países como a China, Singapura, Coreia do Sul, dentre outros, que eram pobres, começaram a ficar ricos também a partir do momento que melhoraram a educação e começaram a ter uma base industrial mais desenvolvida. Tá certo? Muito bem, mas não tem só a questão do lado negativo. Tem outra questão aqui, ó, do interculturalismo, que seria um ponto mais positivo do movimento da globalização, onde você tem a mistura de diversas raças, a mistura de diversos conhecimentos, que isso teria sido bom para o pensamento da humanidade, você conhecer outras culturas, ok? E outro ponto questionável aqui é do desenvolvimento sustentável. No período de globalização da produção, o desmatamento também ele começou a se acelerar, mas os movimentos contra o desmatamento, contra a poluição também aumentaram muito. Sobre a aula 4, ele fala agora sobre a formação do povo brasileiro, então ele fala do papel da população negra e indígena, que ele faz uma crítica bem interessante, como essas populações elas são deixadas no segundo plano, onde apesar de todo o desenvolvimento de riquezas no Brasil ao longo do tempo, essas populações foram marginalizadas, ficaram relegadas a favelas, a baixa educação, tá certo? A desproteção social, a menos direitos. Além disso, ele fala também que há uma desigualdade de sexo também, ou seja, os homens eles dominam a maior parte do poder político nas grandes empresas, que as mulheres que cuidam das famílias elas acabam tendo menos espaço e menos rendimento também, ok? E como é que eu faço para mudar essa situação? De as mulheres terem menos direitos, de negros e indígenas terem menos direitos. Ele fala disso aqui, ó, as políticas afirmativas. O que são políticas afirmativas? São políticas dos governos para fazer com que essas pessoas, esses cidadãos, tenham os mesmos direitos iguais aos outros. Então, como é que isso começou a nascer? Com os programas de transferência, por exemplo, tem algumas empresas que os deficientes eles têm uma cota para poder a empresa continuar funcionando. Então, se uma empresa tem 2.000 funcionários, ela tem que ter um percentual mínimo de funcionários que sejam portadores de deficiência, tá certo? Então, é uma política afirmativa para ajudar essas pessoas a crescerem também na sociedade. Programas como Bolsa Família, como as cotas nas universidades federais são importantes também. Todas essas políticas são chamadas de afirmativas, que é para tentar melhorar a vida dessas pessoas que ao longo do tempo tiveram menos direitos. Muito bem, pessoal. São pontos importantes, acho que 33 minutinhos de aula, mais ou menos, quase 35. No final eu vou deixar lá na descrição, lá embaixo, no vídeo do YouTube, um material que é cenas do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, ok? Para fazer uma reflexão sobre a sociedade capitalista, sobre o trabalho humano e até que ponto o ser humano está se confundindo ou não com a máquina. Isso é uma crítica bem interessante que Charlie Chaplin, um grande autor, um grande artista da história da humanidade fez, e eu deixo para vocês se divertirem um pouquinho e refletirem um pouco. Tá bom? Então, um abraço, até mais, uma boa prova para todos.